Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, eis que do Oriente vieram os magos a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes turbou-se, com ele toda Jerusalém. E convidando todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, indagava deles onde havia de nascer o Cristo. Eles disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de governar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu cuidadosamente deles o tempo que lhes aparecera a estrela. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e assim que o achardes, fazei-mo saber, para que eu vá também e o adore. Tendo eles ouvido as palavras do rei, foram-se. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre o lugar em que estava o menino. Vendo a estrela, exultaram com grandíssima alegria. E entraram na casa e acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abertos os seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra, e sendo avisados em sonhos que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho a seu país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, caros irmãos, o dia do Natal foi um fato, o fato do nascimento do menino Jesus. A Epifania é a notícia, é a divulgação deste fato. No Natal, os pastores falaram do acontecido, mas isso permaneceu algo de local. Uma importantíssima notícia, sem dúvida, mas com pequena divulgação. Hoje é em Jerusalém, capital dos judeus, capital do mundo, de certa forma, capital espiritual do verdadeiro Deus, como uma primeira Roma, de certa forma. É em Jerusalém que a notícia se espalha como um rastro de pólvora. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, dizem os reis magos. Adorar a quem? O recém-nascido, rei dos judeus. E Herodes se perturba, e toda Jerusalém com ele, diz o Evangelho. Todo mundo ficou sabendo. Reis do Oriente estão aí procurando o rei dos judeus que acaba de nascer. Que ousadia, que destemida profissão de fé da parte desses pagãos recém-convertidos. A notícia se torna internacional, pois ela é conhecida não só em Jerusalém, mas também no Oriente. Não só da parte desses três reis, mas daqueles que eles representavam. Mais tarde, a notícia se renovará de modo patente no batismo de Nosso Senhor, em que a voz do Pai se faz ouvir, e o Espírito Santo aparece na forma de uma pomba, e também se espalhará no dia das bodas de Caná, onde todo mundo ficará sabendo daquele milagre. E que notícia é essa? Essa notícia vem expressa nos três presentes que os magos oferecem ao menino Jesus em sinal da sua reverência. Reverência que eles manifestam de três maneiras, ou seja, pela adoração, pelos presentes e pela obediência. Vejamos os presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro indica a realeza, o incenso indica a divindade e a mirra indica a paixão e morte de Nosso Senhor. Que com a mirra se embalsamavam os cadáveres. Eis aí, de pagãos, de infiéis, mesmo de idólatras talvez, os magos se tornaram cristãos, melhor dizendo, católicos. Tão católicos quanto nós, mais católicos do que nós, certamente, ao menos muito mais católicos do que os modernistas e os progressistas. O ouro que os progressistas recusam ao cálice da missa, eles preferem rezar a missa com cálice de barro, de vidro, de madeira.
esse ouro que eles recusam ao cálice que deve conter o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, não é tudo. Eles negam aquilo que esse ouro simboliza, que é a realeza. Os progressistas, modernistas, negam a Nosso Senhor o império sobre toda a criatura. Herodes também nega a Nosso Senhor a qualidade de rei. Herodes diz aos magos que ele quer ir a Belém, mas ele não quer ir a Belém adorá-lo, como ele diz. Ele quer ir a Belém para matá-lo. Herodes é um falso, uma raposa, é um hipócrita. Para os magos, para a igreja, para São Pio X, para Dom Lefebvre, para nós, Nosso Senhor é rei. Ele deve ser obedecido como rei. Rei de toda a criação, rei do céu e da terra. Eu queria lembrar, mas os moços que estavam aqui no dia 1º não estão. É pena que eu tinha uma palavrinha para elas, mas ao menos a notícia talvez chegue até lá, como chegou com os reis. É que apesar de nós estarmos no verão, isso não justifica de não obedecer às coisas que estão ali escritas na porta da capela. Às vezes que dá, a gente semeia num campo onde já foi semeada uma outra palavra. 2 sementes no mesmo campo. O resultado é que a colheita é esquisita. Sai torta, sai misturada. E aí a gente fica aqui meio embaraçado. Mas se elas estivessem aqui, se alguma está ainda presente, eu peço que não se aproxime da mesa da comunhão, com a blusa aberta, por exemplo, ou com as mangas muito curtas. Não se apresentem, porque é desagradável negar a comunhão. Já neguei, mas é desagradável para mim e para quem se ajoelha também. Então, se pudesse, né, o Humberto pode falar com as suas irmãs dele, com as primas. Pensei que elas estariam aqui. Bom, e por que isso? Porque Nosso Senhor é rei. Uma moça que comunga não pertence mais a si mesmo. Nosso Senhor reina. Nosso Senhor quer reinar. Reinar significa mandar, império. E o mundo moderno não quer estar debaixo do império de Nosso Senhor. O moderno é liberal. O que significa liberal? Não quer obedecer. Não quer obedecer. Os magos obedeceram. O anjo apareceu para ele e falou, partam por um outro caminho, não voltem a Herodes. Eles obedeceram. Ora, a igreja está falando, a igreja de Nosso Senhor é a mesma coisa, como dizia Santa Joana d'Arc. Sou de parecer que Jesus Cristo, a igreja, é a mesma coisa. A igreja indica, é para escutar. Mas claro, se eu digo uma coisa, outro padre diz outra, né? A cabeça das moças ficam perdidas, coitadas. O verão ajudando, o desejo de arrumar o marido ajudando, faz com que as moças vão para o lado mais fácil. É uma pena. O Cristo Rei quer ser obedecido. Não basta adorá-lo, não basta dizer eu sou da tradição, eu sou pelo Cristo Rei. Não, isto não basta. Uma moça que comunga já não pertence a si mesma. O Père Maréchal, que era um discípulo do Père Emmanuel, dizia, uma moça que comunga, isso tem que se ver, tem que se notar, é claro. O limite que separa o católico e o não católico, hoje em dia está apagado, está quase apagado. Mesma maneira de se vestir, às vezes, nem sempre, mas muitas vezes. Mesmas diversões, mesmas músicas. Tem uma moça aqui de Minas que foi lá para a França, telefonou para a mãe, mãe, a escola aqui é excelente, os professores são excelentes. Quanto às minhas colegas, iguazinhas de passos. Mesmas conversas, mesmo celular, mesmas músicas, mesmo tudo. Onde está a linha de demarcação? Onde está a demarcação que separa os magos de Herodes? Onde está a linha de demarcação que separa a Sagrada Família daqueles que crucificaram Nosso Senhor? Onde está a demarcação? Me lembro também os rapazes, vim comungar de camiseta. É anormal? Anormal. Completamente anormal. Os magos só ousariam se apresentar diante de Nosso Senhor de uma maneira vulgar? Claro que não. Decadência dos tempos modernos. Moço Lefebvre, não vi nenhuma foto dele, nem fora da igreja, muito menos dentro. Quando era pequeno, as fotos estão aí, fácil encontrar.
necessário ter chegado a essa decadência do mundo moderno, para que mesmo na tradição, tem moços que vêm aqui de camiseta, comungar. Bom, não é o mais importante, mas tudo é importante. O incenso, o que simboliza o incenso? O incenso, a gente põe o incenso no turíbulo, e ele é queimado, é destruído. Simboliza o sacrifício. O sacrifício destrói alguma coisa para significar o domínio de Deus sobre as criaturas. Então, o incenso simboliza a adoração, indica a divindade. Nosso Senhor é Deus. Por isso, no Evangelho, quando se falou, eles se prostraram para parar e ajoelhar. Ponto capital, ponto negado sistematicamente no mundo de hoje, ou diretamente ou indiretamente. O que é a comunhão na mão, senão uma negação indireta da divindade de Nosso Senhor? O que é a comunhão de pé, sem nem mesmo uma genuflexão, senão uma negação ritual da divindade de Nosso Senhor? Um escândalo. Nosso Senhor é Deus, e os magos nos proclamam que Ele é o verdadeiro Deus. Por isso, o turiferário ajoelha ali, e quando o padre levanta a hóstia, ele incensa. Incensa por quê? Porque Nosso Senhor é Deus. Incensa a cruz, porque a cruz, foi na cruz Nosso Senhor morreu, crucifixo, na missa. A gente incensa as relíquias, que os mártires morreram para confessar a divindade de Nosso Senhor. A gente incensa o celebrante, porque ele está ocupando o lugar de Deus. A gente incensa os monges, incensa os fiéis, porque são marcados pela paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o caráter do batismo. Divindade, Deus é Deus, Nosso Senhor é Deus. O mundo moderno se perde porque não crê na divindade de Nosso Senhor. Quem não crê na divindade de Nosso Senhor é um pagão, é um modernista, é um apóstata. Muitos dizem crer na divindade de Nosso Senhor, mas não tratam Deus como Deus. E me contaram um fato muito triste, que me toca muito perto, porque se trata de alguém que era muito próximo de mim, um parente. Meu irmão disse que ele perdeu a fé e agora se diz ateu. Como é que isso aconteceu? Com ele eu ia nas aulas do Corção, com ele a gente jogava bola, a gente ia à missa, fazendo até parte de um movimento de jovens. Bom, uma vergonha, mas aconteceu. E hoje ele se diz ateu. Como é que isso aconteceu? Certamente pouco a pouco. A nova liturgia, a falta de obediência às leis da igreja. Por isso tomem cuidado. Não pode também exagerar, mas essas prescrições que estão na porta, elas têm sua importância. Tudo tem sua importância. Na França, nos Estados Unidos, no seminário, os seminaristas que ainda não receberam batina, comungam de gravata e camisa de manga comprida. Por quê? Honrar Nosso Senhor. O que faz os reis magos hoje? Honram Nosso Senhor. A gente honra Nosso Senhor Por que o padre usa um paramento? Para honrar Nosso Senhor. Para que essa cor dourada aqui? Para Nosso Senhor. Estamos tentando imitar, dentro das nossas possibilidades, o que fizeram os reis magos. A gente, com honra, num aniversário, numa coisa importante, se alguém chega lá todo desleixado, sujo, sem ser barbeado, assim, ele desonra a festa, desonra a pessoa que está fazendo aniversário. Então, a nossa maneira de honrar a Deus, maneira de honrar Nosso Senhor. Por que o canto gregoriano? O canto gregoriano é como uma roupa de ouro, uma vestimenta de ouro na liturgia. Liturgia revestida de ouro, de beleza. Eu quero que o meu povo reze na beleza, dizia São Pio X. Que adianta a beleza no canto, no paramento, se alguém vem de camiseta comungar?
de sandália de dedo, camiseta, daqui a pouco até de bermuda, de calção. Não, assim não. Onde vamos? Onde iremos? Rezemos então por esse parente meu. Rezemos por ele, pois ele merece essa caridade. Merece porque, não por ele, mas porque nosso Senhor morreu por ele. Nós não merecemos nada. O que nós merecemos? Nosso Senhor mereceu por nós. Então rezemos por ele. Deus fazer essa caridade. E os Reis Magos, como estamos dizendo, não se usariam a se apresentar de tal maneira, desleixada, diante do menino Jesus, de Nossa Senhora e de São José. A falta de civilização dos tempos modernos é devida também à diminuição da fé da divindade de Nosso Senhor. Tudo está baseado na fé. A fé, quando desaparece, tudo desaparece. A boa educação, a educação na linguagem, no vestir, nas maneiras, na literatura, na música, tudo desaparece. A fé é o ponto de apoio do mundo. Se a fé desaparece do mundo, a gente voltará a ser como animais. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios se aproximaram da missa, daquela maneira que vocês sabem como é que é. O que fariam os portugueses? Suportaram. O mundo está voltando a esse estado. Se a gente suporta alguma coisa, mas a gente tenta corrigir. E corrigir como? Pela fé. Se alguém tem fé na divindade de Nosso Senhor, isso muda o comportamento da pessoa. Isso muda tudo. É a fé que é o princípio de tudo. Onde não tem a fé, não tem mais nada. Tudo desmorona. Depois do ouro e do incenso, há a mirra. A mirra simboliza a paixão. A vida do Nosso Senhor é um todo. É um só ato de amor, de abnegação. O que unifica a vida de Nosso Senhor é o que está representado pelo seu nome, Salvador. É a mirra, Nosso Senhor veio para isso, para morrer por nós. Para isso Ele nasceu, para isso Ele cresceu, para isso Ele pregou. Ele falava da cruz, a minha hora não chegou. Nessa hora esteve sempre presente. Razão pela qual Ele veio ao mundo. Razão pela qual alguém pega um ônibus é chegar no seu destino. Razão pela qual Nossa Senhora entrou nesse ônibus do tempo, da vida, foi chegar ao Calvário. E a mirra é o presente que significa o que Ele veio fazer. Essa caridade. Deus amou tanto os homens que Ele deu o seu Filho para que Ele e nós possamos ser salvos. Salvos pela paixão e morte de Nosso Senhor. Aí também o modernismo e o progressismo vêm negar a verdade revelada. A missa para eles já não é mais a renovação do sacrifício do Calvário. Para eles nem mesmo o Calvário é causa de nossa redenção. O modernismo é a reunião de todas as heresias. E por isso o modernismo é a negação, a mais completa da festa de hoje. Hoje o mundo, Jerusalém e as nações começam a saber que o Rei do Universo, Deus, o Verbo encarnado, Jesus, pobre, humilde e mortificado, e destinado a nos salvar na cruz, Nosso Senhor nasce em Belém. A notícia se espalhou, mas os meios de comunicação da época abafaram a notícia. Ninguém de Jerusalém foi a Belém, pelo que dá a entender o Evangelho. Ninguém. Herodes queria ir, mas com outras intenções. Os fariseus provavelmente tiveram medo de Herodes, não foram. Os escribas não foram. O Evangelho não indica ninguém que tenha ido de Jerusalém até lá. Isso foi abafada. Abafada nos corações pelo medo e abafada na sua divulgação pelas autoridades. Os fariseus e os escribas indicaram o local do seu nascimento, mas não foram, que nem essas placas que indicam o caminho, mas não se mexem. O
mundo moderno faz o mesmo. O mundo moderno quer abafar e vem abafando a notícia, esta notícia, em toda parte. Por que nós queremos uma escola católica? Porque nas escolas a verdade é abafada, de tal maneira que as crianças não saibam disso. Riscada da história falsificada, a história reescrita de maneira mentirosa, para riscar o nome de Nosso Senhor, riscar a divindade de Nosso Senhor, riscar os frutos da redenção, riscar os frutos da comunhão, riscar os frutos da civilização fundada na fé. Há hoje em dia uma conspiração contra a fé católica. Nos jornais, na televisão, nas universidades, nas escolas. E quantos católicos se deixam levar por isso? Quantos padres, quantos seminaristas, quantos professores de seminários, envolvidos, dominados pelo modernismo, negam os frutos da redenção que estão na história. A história se tornou uma grande arma contra a fé, porque eles mentem. Gustavo Corsão fez um artigo belíssimo quando ele se deu conta de quanto ele tinha andado por um caminho errado. Eles nos mentiram e continuam a mentir todos os dias, todos os momentos. Daí a necessidade de ter escolas católicas, onde seja ensinada a verdade e não a mentira. Diante dessa apostasia organizada, levantemos a nossa voz e façamos nossa profissão de fé pelas palavras, mas mais ainda pelos atos, e sobretudo pelos atos. Os santos inocentes confessaram o nome de Nosso Senhor, não loquendo, sed morrendo, como diz a liturgia, não falando, mas morrendo. Então, alguém que vem à missa no domingo, que vem à missa no dia da Epifania, que se veste bem para receber Nosso Senhor, que faz sua ação de graças. Muita gente aqui não faz ação de graças. Às vezes a missa termina aqui, quando o padre volta da sacristia, às vezes não tem ninguém aqui. Se não é, se Nosso Senhor é Deus, os reis magos ficaram um pouquinho de tempo ali diante de Nosso Senhor. Deus não é pouca coisa, receber Nosso Senhor no coração não é pouca coisa. E Nosso Senhor continua com as espécies, corpo, sangue, até o nosso organismo dissolvê-los. Respeito por Nosso Senhor. A menininha holandesa, pequenininha, fez primeira comunhão acho que com 3 anos, coisa assim. E no dia da primeira comunhão, ela ficou o dia todo em silêncio. E quando iam falar com ela, ela falou, estou falando com Jesus. Uma criança de 3 anos entendia que era necessário, que havia alguma coisa diferente naquele dia. Que Nosso Senhor não é uma pessoa qualquer. Nosso Senhor é Deus, que vem em nossa alma para aí transformar tudo, tudo. Nossa inteligência, nossa memória, nossa vontade. Então ofereçamos esses 3 presentes para Ele. Ofereçamos nossa inteligência. Façamos que nós possamos dar a nossa adesão da inteligência a tudo que Nosso Senhor Jesus Cristo revelou, a tudo que Deus revelou. Isso que é a fé, a adesão da inteligência, que diz eu creio em tudo que Deus revelou, tudo. E se eu creio em tudo, com toda a minha inteligência, eu farei ação de graça, é evidente. Ora, se eu sou, como diz São Tiago, como um homem que olhou o seu rosto no espelho, depois se foi e esqueceu como ele era. Bom, o que eu vou fazer? Como um gol, já pensando no jogo de futebol, saiu daqui já correndo para o jogo de futebol, não sei o quê. Como um gol já pensando no Nilmar e Nosso Senhor. Então, dar a nossa inteligência para Deus, primeiro presente. Segundo, dar a nossa memória para Deus. Nossa memória. Doce a memória, diz o hino do Santo Nome de Jesus. É um nome que é doce a nossa memória. Lembrar de Nosso Senhor, pedir ao Nosso Senhor que a gente lembre dele, caminhando, trabalhando, fazendo o trabalho de casa. Que a gente pense em Deus, que a gente lembre de Deus. Deus é tudo. Os santos são os homens mais felizes do mundo, mesmo na perseguição. Por quê? Porque eles têm Deus na memória.
têm Nosso Senhor na memória. Eles deram sua memória para Deus. Assim, Santo Inácio recomenda que antes de dormir, a gente rememore a meditação que vai ser no dia seguinte. Para quê? Para que nossa memória esteja cheia de Deus. Que o monge vá dormir pensando em Deus e acorda pensando em Deus. Isso que é a vida de um católico. Isso que é interessante. O resto não é interessante. Nos obceca, nos atrai, porque nós somos seres muito... Mas nós não somos inteligentes, simplesmente. Nós às vezes somos obcecados por uma coisa pequena e Deus, que é grande, está ausente da nossa memória. Loucura. E depois entreguemos a Deus a nossa vontade. Isso é os 3 presentes. A inteligência, a memória e a vontade, que a gente possa oferecer isso a Deus, que o nosso Senhor possa guardá-los no tempo e na eternidade. Essa graça que eu desejo para todos, pela intercessão da Virgem Maria e dos 3 Reis Magos, assim seja. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.